Lá, vamos falar de fundos de investimento em infraestrutura. Eu já vou começar com um ponto para você, né, que fica mandando perguntinha lá no meu Instagram. As perguntas são super bem-vindas, né? Falar. Mas não é porque o negócio termina com 11 que é fundo imobiliário. Existe vida para ticker que termina com 11 para além de fundos imobiliários, e um destes produtos, que inclusive é um produto excelente, é o fundo de investimento em infraestrutura. Perfeito. Né? A turma às vezes acha que tudo que termina com 11 é fundo imobiliário, e não. O fundo de infraestrutura também termina com 11 o código, o distribui ETF, rendimento, termina com 11. É negociado em bolsa, mas não é fundo imobiliário. Então, Ulisses, eu vou abrir o nosso papo pedindo para você explicar para a turma o que é esse fundo de investimento em infraestrutura. Legal, Ricardo. Vamos lá. Primeiro, acho que é legal esse ponto do terminar em 11, porque todo mundo coloca exatamente no mesmo saco, né, as coisas. E muitas vezes daí que surgem algumas oportunidades, né? Porque às vezes o pessoal fala, pô, eu quero fugir de imobiliário aqui, vou vender o juro 11, né? Fala, pô, não tem nada a ver. Ou tá preocupado com o agro, ou eventualmente vai ter um momento em que, pô, não sei o que, é infra, né? E acho que todas essas generalizações costumam ser meio ruins, né? Vamos lá, a parte de infraestrutura, né? Tipicamente os FIINFRAs, eles fazem o quê? Investem em debêntures de empresas do setor de infraestrutura, né? São debêntures incentivadas. Então, a primeira coisa importante, todo brasileiro adora, isenção de imposto de IR, né? E aí, tanto para rendimento quanto para ganho de capital, essa é uma grande vantagem, né, desse final 11 aí, que não tem os outros. Esse final 11 tem uma estrelinha, então a isenção de imposto de renda, ela não é em cima apenas do rendimento, mas também do ganho de capital. No ganho de capital. Legal, então comprar cota 85 e depois ela vai para 100, você vai ter que pagar imposto de renda? Não terá que pagar imposto de renda. Perfeito, maravilha, né? E aí você tem... Por que a gente gosta do setor de infraestrutura? Né? Porque essencialmente a gente está financiando, né? Então aqui a gente não está comprando ações, a gente está comprando debêntures. O que é comprar debêntures? Vamos traduzir isso. A gente está financiando, a gente está emprestando dinheiro para grandes empresas fazerem grandes projetos que são importantes para o país, mas que tem uma característica que a gente gosta. A gente não é muito... a gente não financia por ideologia, tal, né? A gente financia porque é bom como investimento. A gente financia porque a previsibilidade é muito alta. Então, quando a gente fala de crédito, o mais importante que tem que ter é previsibilidade dos emissores. Você tem que fazer TED é fácil, você tem que receber de volta, né? Que até que a gente comentou aqui em off antes, muitas vezes empresas que são badaladas do ponto de vista de ações, quando é pro crédito, às vezes você quer essa empresa mais tediosa, né? Que ela é reloginho. Sabe quando tem na bolsa... às vezes aquele tal do rally do lixo, né? Que tem aquelas empresas que estão super alavancadas e tal, numa situação super difícil, de repente começou a cair o juro, elas são as primeiras que saem subindo. Então, essas daí provavelmente as empresas que a gente não queria estar financiando, né? Porque elas estão muito alavancadas, né? Mas que às vezes, para o investidor mais arrojado de ações, pode ser que comprar isso daí vai dar dinheiro para ele. E veja, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um tem suas estratégias. Mas a gente, quando fala de crédito, a gente gosta mesmo de previsibilidade, né? E setor de infraestrutura tem isso, setor regulado, não dá para fazer muita coisa, quadradinho, coisas de longo prazo, né? Então, montar uma linha de transmissão, financiar uma hidrelétrica, um parque solar, um parque eólico, uma estrada, um porto, né? São todos projetos grandes, né? Que têm normalmente um investimento bastante significativo no começo e depois eles geram muitos recursos ao longo de muito tempo, né? E por isso vai repagando essa dívida, né? Então, quando a gente fala de crédito, né? A gente está falando sempre de eu quero coisas de risco menor, mas que eu tenho certeza que eu vou receber, né? E é isso que é a especialidade da Sparta, é o que a gente chama de high grade, né, que são os créditos de melhor qualidade. A gente gosta daquilo que tem mais chance de receber, que tem menos risco, né? E quando a gente monta uma carteira num fundo desses, né, de infraestrutura, a gente monta uma carteira já diversificada. Então, chega um investidor, ele pode comprar ali um código de negociação, né, o juro 11, por exemplo, CDI 11. Ele vai lá e compra uma carteira já prontinha, né, que tem uma equipe profissional acompanhando todos os emissores que tem lá dentro, todas as operações que tem lá dentro, tem já uma carteira diversificada, tem ali os seus pagamentos mensais, né, os dividendos, todo mundo gosta daquele barulhinho de clim, clim, né, entra o dinheiro pingando todo mês, e é isso aí.